Dezembro é o mês das festas, do Natal, mas também é celebrado o dia do fonoaudiólogo. Por isso, o Sempre Bem de hoje começa falando sobre os cuidados que a gente deve ter com a nossa voz e com a nossa audição. Por isso, eu estou recebendo aqui o Vitor Gondim, que é otorrinolaringologista, e o Charleston Teixeira, que é fonoaudiólogo. Bom dia, gente. Quais são os principais problemas que podem aparecer relacionados à nossa voz e à nossa audição? Geralmente, com relação à voz e à audição, o paciente pode ter queixa de dificuldade para ouvir, podendo traduzir uma perda auditiva, e nossa voz está relacionada às cordas vocais. Podem ter outros sintomas, como entalo, falta de ar, mas com relação ao uso da voz, o paciente muitas vezes vai se manifestar com queixa de rouquidão. Outros pacientes podem dizer que a potência da voz está um pouco mais baixa, um pouco mais alta, são queixas comuns. Pegando um pouco da fala do Dr. Vitor, as pessoas muitas vezes pensam que uma voz rouca é uma voz charmosa, sexy, né? E na verdade pode ser um problema que está cometendo as cordas vocais. Desde criança, às vezes algumas crianças já nascem chorando de maneira rouca. Sim, é verdade. E não se dá conta. Nasceu rouquinho e permanece rouco durante a sua vida toda porque nasce com alguma alteração congênita. E aí isso precisa ser acompanhado? Precisa ser acompanhado, investigado por um otorrino, se for o caso, acompanhamento com a terapia fonoaudiológica. É interessante também que nós, os meninos, nós passamos por uma muda da voz entre os 14 e 13 anos, onde a voz vai ficando desafinada. Isso, que é um processo natural. Não deve durar mais de 6 meses. Se durar mais do que isso, é bom procurar um otorrino para verificar as cordas vocais, um fonoaudiólogo para verificar essa alteração. Complementando, então, é importante, lembrando da questão da voz da criança, a gente fazer também testes para avaliar a audição da criança. No Brasil, por lei, a criança assim que nasce tem que fazer o chamado teste da orelhinha. Isso serve para rastrear perdas auditivas precoces e se for uma coisa fácil de se corrigir, que muitas vezes é o caso, a gente consegue reabilitar essa criança. Porque para a criança poder falar, ela precisa ouvir, porque ela ouve, aprende e imita aquilo ali. Então, quando eu pego aquilo cedo, é uma criança que eu consigo deixar ela socializável cedo também. Ou seja, é um adulto que vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então é importante enfatizar esse ponto também, e eu faço mais um gancho também para falar da saúde auditiva do idoso, que é sempre bom a gente estar de olho para detectar perdas auditivas nessa população, que já tem inclusive alguns estudos que mostram que um dos fatores de risco para alguns quadros demenciais como Alzheimer é a perda auditiva não tratada cedo no idoso. Olha só, tá ligado então. Sim. Olha. Então agora vamos ali no telão para a gente ver algumas dicas para proteger a nossa audição. Vamos lá? Então vamos começar aqui com o primeiro. Monitore o volume dos sons, doutor. Muito importante isso, porque um volume muito alto no nosso ouvido pode ocasionar dano na nossa audição. Isso até serve de gancho para comentar sobre evitar ficar muito tempo ao telefone e principalmente usar fones de ouvido. Esses estímulos em conjunto ou de forma isolada, se for num volume muito alto ou de uma forma muito persistente, isso pode ocasionar dano na audição. Sim. Limpeza correta dos ouvidos. Isso é muito importante, né? Porque a gente limpa o ouvido errado, a maioria das pessoas, é isso, doutor? Importantíssimo. Muitas pessoas, quando vão usar as hastes flexíveis de algodão, elas colocam no ouvido, e o ouvido, eu gosto de fazer a analogia de que ele é autolimpante. Então, o cerume que o ouvido produz, o ouvido expulsa. Quando se coloca uma haste de algodão dentro do ouvido, você empurra. Isso pode trazer alguns problemas, formar uma rolha de cera, e isso ser uma causa de queixa de baixa de audição. Já vi casos de pessoas infeccionando o ouvido por causa dessas hastes também, e em casos mais extremos já vi casos até de perfuração de tímpano, e aí precisou de cirurgia de correção. Sim. Então a limpeza auricular ela tem que ser feita com muito zelo. Quando o ouvido expulsa a cera, a gente pode pegar um paninho limpo e passar por fora para retirar aquela cerinha que o ouvido expulsou. Essa é a forma mais adequada de se fazer a limpeza. Que eu acho que infelizmente, quase ninguém faz. Eu, por exemplo, não fazia. Vou começar a fazer a partir de agora. Vamos lá, então, para a próxima. Carregue protetores auriculares com você. Importante também. Isso se aplica mais àquelas pessoas que têm uma exposição prolongada a sons muito altos. Vamos pegar um exemplo. A pessoa trabalha no aeroporto, passa muito avião, a pessoa trabalha numa fábrica com repetição de estímulo sonoro muito alto.
E aí, em relação aos tratamentos adequados, também a gente encaixa aí, né? Perfeitamente, porque se eu detecto uma perda cedo no paciente, eu consigo tratar cedo. E aqui é outro gancho também. Além do trabalhador que trabalha com estímulo sonoro, eu posso pegar o paciente idoso. Paciente idoso, se eu detecto uma perda cedo, já tem estudos que mostram que isso é um dos fatores de prevenção, para quadros demenciais como Alzheimer, por exemplo. Se a gente puxa outro extremo de idade, como a criança, a gente pode também pegar essa perda cedo na triagem auditiva que eu comentei há pouco. Então vamos lá agora para os cuidados que a gente deve ter com a nossa voz. Começando, beber água, né? Muita hidratação, né? Sim, Bruna. O nosso corpo é feito de água. Então, nós precisamos repor essa água, porque ela sai através do suor, da urina, dos vapores. Nós estamos falando agora e está saindo um vaporzinho, né? E nós precisamos reidratar. Repouso vocal também é muito importante, né? Importantíssimo. A nossa corda vocal, ela funciona como um músculo. Ela é um músculo, na verdade, revestido por um tecido vibrátil. Dependendo da carga de voz que você usa, é importante ter um repouso vocal. Então, um profissional de voz, por exemplo, é interessante que ele tenha repouso vocal. Mas vamos pegar uma outra situação, aproveitando e falando do último item, paciente gripado. Ele está, às vezes, com um estado inflamatório que chega até a corda vocal. E muitas vezes aquela corda vocal que está um pouco machucada, um pouco inflamada, se eu não tenho um repouso vocal adequado naquela situação, isso pode terminar gerando uma lesão, os famosos calos vocais, nódulos, pólipos, não necessariamente são cânceres, mas que podem causar transtorno para o paciente. E eles chegam até o fonoaudiólogo com queixas de pigarro, de garganta ressecada, de que a voz fica um pouco mais seca, né? E ficam pigarreando. Nós entramos ali no item de evitar pigarrear. A gente sugere vibrar um pouquinho a língua, sem esforço nenhum, e deglutir a própria saliva, quando não tiver água. Quando não tiver água. Isso, é. Legal. Evitar falar em local muito ruidoso, principalmente agora que a gente usa máscara, né? E aí também tem que falar mais alto ainda, né? Sim, nós estamos fazendo pesquisas já, a fonoaudiologia, junto com as outras profissões da saúde, sobre o impacto das máscaras na produção da voz. Nós sabemos da importância para conter, né, a pandemia, o uso das máscaras, mas elas são barreiras físicas que impedem com que a voz seja produzida. E o sono é muito importante, né? Porque eu sinto que quanto menos eu durmo, pior eu acordo em relação à minha voz, né? Um problema muito comum que tem é o paciente que dorme, por exemplo, de boca aberta. O paciente, ao dormir de boca aberta, o que vai acontecer? Ele, ao invés de respirar pelo nariz, que é o esperado, ele vai respirar pela boca. E ao respirar pela boca, ele vai ressecar a região da boca e isso vai terminar se irradiando para a região das cordas vocais. E uma corda vocal mal hidratada, como todos os ganchos que a gente tem aqui, ela vai se repercutir na voz. Então, isso é um motivo que também pode explicar. Sim. Isso pesa muito. E aproveitando até o gancho dos hábitos, importantíssimo o tabagismo. Tabagismo agora, principalmente com a onda dos cigarros eletrônicos, que também tem um impacto danoso nas cordas vocais, é um fator de risco muito sério para câncer. Olha, uma coisa que eu não sabia, é evitar pastilhas e balas em geral. Então, aquela sensação de frescor que a gente, quando... tipo uma bala de menta, dá na nossa garganta, ela faz mal? Não, é só uma sensação de bem-estar. Tá. As nossas pregas vocais são músculos. A gente respira por músculos, nós articulamos por músculos. Não vai ser uma pastilha de menta que vai fazer com que toda essa estrutura ela relaxe e funcione de uma maneira adequada. Mas mal não faz? Pode fazer sim, por conta da anestesia. A estrutura pode estar anestesiada, aí a gente entra também com as bebidas alcoólicas e a pessoa pode sentir um bem-estar e estar produzindo voz em cima de uma estrutura que você não está percebendo o esforço, o desconforto. Sim. Também pode aparecer pigarros, pode aparecer refluxo. Olha, a gente foi conversar com o Hugo Pique. Ele é ator, é dublador, é locutor, e, enfim, trabalha 100% com a voz dele. Ele vai contar pra gente quais são os exercícios, que cuidados que ele tem com a voz. Roda aí. Como minha voz é meu instrumento de trabalho, eu preciso tomar alguns cuidados para manter minha voz saudável.
Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer uma coisa que todo mundo que trabalha com voz, ator de teatro faz, são alguns aquecimentos bem básicos, são tipo... No meu caso, eu faço isso de forma bem suave, porque com a avaliação do meu otorrino e da minha fono, a gente descobriu que eu tenho muito ataque, então eu tenho que corrigir isso. Então, no meu caso, eu preciso fazer de uma maneira bem suave. Bom, na minha rotina eu tenho 2 práticas que eu adquiri. Tem essa prática por orientação profissional, pelo otorrino e pela fono. Eu gasto cerca de 15 minutos por dia fazendo aquecimento vocal, vocalize, exercícios para ter maior extensão vocal. Eu desaqueço a voz depois que eu gravo. Isso virou uma prática, uma rotina na minha vida. Fora isso, eu tenho por prática e por ideologia cuidar da minha saúde. Eu não cuido só da minha voz e da minha garganta, cuidar do meu corpo inteiro. Isso vai ter resultado na minha garganta. Então eu sempre procuro me hidratar. Especialmente quando eu vou gravar, eu procuro beber bastante água umas 2 horas antes, porque é o tempo que essa água vai estar em funcionamento no meu corpo. Havia uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou do ré mi fá. Quando eu bebo água durante a gravação, um pouquinho antes da gravação, eu tenho uma sensação de alívio e de limpeza, mas ela não está hidratando o meu organismo. Por isso é legal começar 2 horas antes. Eu gosto de comer maçã, também não é uma coisa assim que é um grande adstringente, mas ela também, ela afina a minha saliva, então ela evita que eu tenha aqueles barulhos de... aquele barulho chato que o microfone capta bastante. Então tem uns truques que eu faço para manter a qualidade vocal e de emissão. Fora isso, parte de cuidar da minha saúde é não fumar, não beber, porque o cigarro, a fumaça, ela entra quente, ela sai fria, ela resseca seu aparelho vocal. O álcool te desidrata, então você perde qualidade também na sua voz. É legal evitar tudo isso, não só para a voz, mas pro resto da sua saúde como um todo, né? Dormir bem faz uma grande diferença para a qualidade da sua voz. Você acorda com a sua voz mais descansada, né? Pensa que você passa ali 8 horas deitado, então também a gente, quando está acordado, ou está sentado ou está em pé. Então você sai de uma posição horizontal para uma posição vertical. O ideal é você não falar muito logo que você acorda, espera aí uns 40 minutos para depois começar a falar bastante e até fazer seu aquecimento vocal para não forçar e não machucar. Uma coisa importante de ressaltar é que você precisa de uma orientação personalizada para cuidar da sua voz. Tem um monte de vídeo por aí, não sai fazendo qualquer exercício, porque cada aparelho vocal é um aparelho individual, pessoal, é igual a tua impressão digital. Então um profissional vai adequar o que precisa ser feito para você. Seja um professor de canto, seja fono, seja um otorrino, é legal você procurar auxílio profissional para não fazer um exercício que talvez te prejudique, tendo a sensação que vai te ajudar. Sempre bem, domingo, 8h15 da manhã, não perca! Olha só, o Hugo tá fazendo direitinho, né, gente? Tá sim. Eu aproveito um gancho da fala dele sobre a questão alimentar. Alguns alimentos, como chocolate, bebidas alcoólicas, alguns carboidratos também, eles podem facilitar o chamado refluxo laringofaríngeo, que é o conteúdo ácido pegando a região da nossa laringe, onde ficam nossas cordas vocais. Muitas vezes isso pode ser uma causa de rouquidão que a gente tem que considerar. Então, trabalhar esses hábitos são muito importantes. Queria que você falasse um pouquinho de exercícios. Quais são os exercícios fáceis assim que a gente consegue fazer em casa para dar uma aquecida na voz? Bom, é importante a gente alongar a musculatura do corpo. Porque toda essa estrutura de pescoço, costas, face, elas precisam estar alongadas para que a nossa musculatura ela se alongue para produzir os sons, as palavras, para que a gente respire. O bocejo, Bruno, é um excelente exercício, porque a gente inspira, entra uma maior quantidade de ar, e quando o ar vai saindo, toda a estrutura está alongada, tá certo? A gente pode fazer um som da letra Z bem baixinho. Faz ali 10 vezes. Se sentir algum desconforto, procura a ajuda de um especialista. Para fazer direitinho. Mas o ideal é procurar um profissional para fazer um programa adequado à sua performance e às suas necessidades de voz. Em relação à prevenção, de quanto em quanto tempo eu devo ir ao otorrino? Vamos começar pela parte da audição. Paciente que é idoso, por exemplo, eu recomendo que ele vá pelo menos uma vez ao ano
para avaliar a questão da audição. Um paciente que é profissional da voz, eu peço visitas mais frequentes mesmo. E a criança, desde cedo, ela já tem que fazer o primeiro exame para a gente poder detectar a perda o mais precoce possível, caso presente. Bom, gente, essa semana é Natal. Vamos fazer aqui, ó, um brinde com água, né? Que é a melhor bebida que a gente pode ingerir para nossa voz. Saúde. Obrigada, gente.